senhora. Por favor. Ajude o meu pai. A chamada entrou às 3 da manhã, um fio de voz infantil, trêmulo e perdido, rasgando o silêncio pesado da sala de descanso do Hospital de Santa Maria. Ele não consegue respirar. A enfermeira, Clara, sobressaltou-se, o coração a martelar contra as costelas. Agarrou ao auscultador com mais força, como se pudesse, através dele, agarrar a criança do outro lado. Lá fora, uma chuva fria e persistente açoitava Lisboa, deixando as ruas desertas e escuras. Meu querido, onde é que estás? A sua voz era um sussurro calmo, tentando não assustar o menino. Fala devagarinho para eu perceber. Estou aqui perto. Vejo uma placa muito grande, com letras azuis a dizer hospital. E do outro lado da estrada há um quiosque que vende pastéis de nata. Um soluço engolido do outro lado da linha fez o coração de Clara apertar. Uma criança, sozinha, a pedir ajuda às 3 da manhã. Está bem, meu anjo. Fica exatamente onde estás, não saias daí. Estás com mais alguém? Onde está o teu pai? O meu pai. O meu pai está no chão. Ele não se levanta, senhora. Eu tenho tanto medo. Clara sentiu um nó na garganta. Não tenhas medo, meu amor. Diz-me como te chamas. E quantos anos tens? Chamo-me Tiago. Tenho 8 anos. Tiago. Está bem, Tiago. Tenta olhar à tua volta. Vês o nome de alguma rua? Ou o número de uma porta? Para eu poder ir ter contigo. Eu não sei ler muito bem, a voz era quase inaudível. Só vejo que o meu pai está a ficar muito frio. Clara ouviu um farfalhar de roupa, seguido de um sussurro desesperado. Pai. Pai, estás a ouvir-me? Não houve resposta. Apenas o som de uma respiração ofegante, pesada, que parecia tornar-se mais fraca a cada segundo. Tiago? Tiago, estás aí? Clara chamou, a urgência a tomar conta da sua voz. Sim. Estou aqui, o sussurro de Tiago era agora frágil como uma teia de aranha. Ouve, meu querido. Tens de encontrar uma maneira de abrir a porta e sair à rua. Pede ajuda a um adulto, a qualquer pessoa que encontres. Diz que o teu pai está muito doente. Não. Eu não consigo. Está muito escuro, tenho medo, choramingou ele. Clara mordeu o lábio. A situação era crítica. Sem perder mais um segundo, ligou para a segurança do hospital, descrevendo a zona com base nas palavras de Tiago, a grande placa azul, o quiosque é do outro lado da estrada. Era uma esperança tênue, uma agulha num palheiro noturno, mas era a única que tinham. Enquanto esperava, manteve-se na linha com o menino, tentando acalmá-lo, a sua voz um fio de esperança na escuridão. Tiago, ouve. Queres que te conte uma história? Mas a resposta do outro lado era cada vez mais débil. Clara conseguia ouvir o uivo do vento através do auscultador, o som da chuva a bater no metal da cabine telefónica, e a respiração do menino, agora mais espaçada. Talvez o cansaço o estivesse a vencer. Talvez fosse o medo. Ou ambos. De repente, silêncio. Clara pousou o auscultador, o peito pesado com uma angústia palpável. Um menino de 8 anos, perdido na noite, a sua chamada desesperada cortada pelo silêncio. Rezou para que a segurança o encontrasse a tempo. As luzes frias do corredor do hospital pareciam zombar da sua impotência, e lá fora, a chuva continuava a cair, como se a própria noite chorasse. Felizmente, o milagre aconteceu. A equipa de segurança do hospital, juntamente com uma patrulha da polícia que rondava a zona, encontrou Tiago e o seu pai. O homem, esguio e pálido, estava caído no chão frio da calçada, junto a uma antiga cabine telefónica. Foram levados de imediato para as urgências. Tiago estava encolhido num banco de plástico no corredor, os seus pequenos olhos inchados fixos na porta fechada da sala de emergência. Uma enfermeira, a mesma Clara da chamada, trouxe-lhe um copo de leite achocolatado quente. Fica aqui a esperar, querido. Os médicos estão a tratar do teu pai. Tiago acenou com a cabeça, agarrando o copo com as duas mãos, como se a sua vida dependesse daquele calor. Pouco depois, um médico saiu da sala, a expressão séria. Olhou para a criança encolhida no banco e depois virou-se para Clara. Insuficiência renal aguda. Muito grave. Provavelmente uma complicação de uma doença crónica que não foi devidamente tratada. Precisa de diálise de emergência, ou idealmente, um transplante o mais rápido possível. Os custos são astronómicos. E o menino? Clara apontou discretamente para Tiago. O médico olhou para ele. És o filho do doente.
Tiago, ao ouvir a pergunta, levantou a cabeça. Sim. Sou o filho do Ricardo. O médico agachou-se, ficando ao nível dos olhos do menino. Meu rapaz. Tens mesmo 8 anos. Para além do teu pai, Ricardo, tens mais família. Avós, tios. Tiago pestanejou, o seu rosto infantil a mostrar uma mistura de confusão e uma tristeza profunda. Não tenho mais ninguém. A minha mãe. A minha mãe morreu. A palavra morreu era algo que ele ouvira o pai repetir ao longo dos seus 8 anos de vida. Acreditava nela. A sua mãe tinha ido para um lugar muito, muito longe. Um lugar que, segundo lhe diziam, ficava lá em cima, no céu. Morreu. O médico e Clara trocaram um olhar carregado de compaixão. Uma criança de 8 anos, com o pai entre a vida e a morte, e a mãe falecida. Um cenário desolador. Então, e não conheces nenhum amigo do teu pai? Alguém da família dele? O médico insistiu, a voz o mais suave possível. Tiago abanou a cabeça. Não, senhor. Só tenho o meu pai. Ele arranja guitarras numa pequena oficina no nosso bairro. Só conheço o meu pai. O som agudo de uma ambulância que se aproximava ecoou pelo corredor. O hospital, mesmo de noite, nunca parava. O médico suspirou, dando uma palmadinha no ombro de Tiago. Está bem, campeão. Fica aqui com a enfermeira Clara, sim. Eu vou ver como está o teu pai. Tiago observou o médico desaparecer atrás da porta. Não compreendia o que significava insuficiência renal ou diálise. Só sabia que o pai tinha muitas dores, estava muito cansado, e precisava de muito, muito dinheiro para ficar bom. Como daquela vez em que o pai tivera uma febre alta e também viera para o hospital. O pai também dissera que precisava de dinheiro para os medicamentos. Mas desta vez, o médico disse que era preciso muito mais dinheiro. O menino lembrou-se das vezes em que juntara garrafas de plástico com o pai. O pai dizia que eram tesouros para juntar uns trocos. Lembrou-se também da vez em que o pai vendeu a sua velha motorizada para pagar a renda da casa. De onde viria o dinheiro agora? Tiago apertou com força o copo de leite, já frio. Aos 8 anos, pela primeira vez, enfrentava o peso esmagador da vida, da morte e do dinheiro. Nos dias que se seguiram, Tiago fez do hospital a sua casa. Vagueava pelos corredores, observando em silêncio os enfermeiros a cuidarem do seu pai, e apanhava fragmentos de conversas que não eram para os seus ouvidos. Coitado do miúdo, é tão pequeno e já com uma responsabilidade destas. Ouvi dizer que este tipo de tratamento é uma fortuna. Ou tem família com posses, ou então só o milagre o salva. Sim, os hospitais não são sítios para quem não tem dinheiro. Estas frases ecoavam na cabeça de Tiago, repetidamente. Só a família ou quem tem dinheiro o pode salvar. Ele não tinha outra família para além do pai. Portanto, restava a segunda opção, dinheiro. Mas de onde viria o dinheiro? Ele olhava à sua volta, para as pessoas que visitavam os doentes. Muitas pareciam ricas, com roupas caras e carros de luxo estacionados à porta. Lembrou-se de ter visto na televisão um programa sobre um homem que era considerado o mais rico de Lisboa. Aquele senhor, de certeza, tinha muito, muito dinheiro. Uma ideia audaciosa começou a germinar na sua pequena cabeça. Encontrou um canto sossegado no corredor, tirou da sua mochila da escola uma folha de papel e um lápis. Com a mão a tremer um pouco, começou a escrever, as letras tortas e desalinhadas, mas cheias de uma sinceridade desarmante. Excelentíssimo senhor mais rico de Lisboa. O meu nome é Tiago e tenho 8 anos. O meu pai está muito doente. O médico diz que é preciso muito dinheiro para ele ficar bom. Nós somos muito pobres, não temos dinheiro. Eu ouvi dizer que o senhor é a pessoa com mais dinheiro. Será que me podia emprestar um bocadinho de dinheiro para salvar o meu pai? Eu prometo que pago tudo de volta. Eu posso apanhar garrafas, vender jornais velhos, vendo todos os meus brinquedos para lhe pagar. Por favor, ajude o meu pai. Ele quase não consegue respirar. Muito obrigado, senhor. Tiago. Quando terminou, dobrou o papel com o máximo cuidado. Mas como é que o ia enviar? Não sabia a morada do senhor mais rico de Lisboa. Andou pelo hospital, olhando para as caras das pessoas, mas todas lhe pareciam estranhas. Finalmente, parou em frente à recepção, onde a enfermeira Clara estava a trabalhar. A enfermeira Clara era muito simpática, dava-lhe sempre leite e bolachas. Senhora Clara, disse ele, timidamente. Clara sorriu. Olá, Tiago. O que foi, querido? Podia enviar isto para mim, por favor. Ele estendeu-lhe a carta. O que é isto,
Tiago. É uma carta. Para o senhor mais rico de Lisboa. Clara ficou surpreendida. O senhor mais rico de Lisboa? Qual deles? Aquele que aparece na televisão, respondeu Tiago, com a inocência dos seus 8 anos. Clara olhou para a carta, depois para o rosto ingênuo e cheio de esperança do menino. O seu coração encheu-se de uma imensa ternura. Sabia que era uma tentativa desesperada, quase sem esperança, mas não teve coragem de apagar aquela pequena chama nos olhos dele. Está bem. Eu vou tentar ver se consigo encontrar uma maneira de a entregar, sim. Ela aceitou a carta e afagou-lhe o cabelo. Mas agora promete-me que não vais andar a vaguear por aí. Fica aqui perto de mim, combinado. Os olhos de Tiago iluminaram-se de alegria. Sim. Muito, muito obrigado, senhora Clara. Clara olhou para a pequena carta que tinha na mão. Para o senhor mais rico de Lisboa. Parecia algo saído de um conto de fadas. Mas, quem sabe? Ela guardou a carta numa gaveta, sem imaginar que aquele pedaço de papel frágil era, na verdade, um fio do destino, prestes a reunir pessoas que tinham sido brutalmente separadas pela corrente da vida. Clara pediu a um amigo jornalista que tentasse descobrir alguma informação. Por uma incrível coincidência, esse jornalista tinha uma ligação à secretária pessoal de uma famosa CEO, conhecida como uma das mulheres mais poderosas e ricas de Lisboa, Sofia Almeida. E assim, de alguma forma, a carta do pequeno Tiago chegou às mãos daquela mulher. Doutora Sofia, tenho aqui uma carta algo invulgar. Beatriz, a sua secretária executiva, bateu suavemente à porta do imponente escritório com vista para o Tejo. Sofia Almeida estava debruçada sobre uma pilha de contratos, a sua concentração absoluta. Levantou a cabeça, as sobrancelhas levemente arqueadas. Invulgar, Beatriz. Em que sentido? É uma carta escrita à mão. De um menino de 8 anos. Endereçada ao homem mais rico de Lisboa. Parece que ele está a pedir dinheiro para o tratamento do pai. Sofia franziu o sobrolho. Recebia dezenas de pedidos semelhantes, geralmente de instituições de caridade, mas uma carta escrita à mão por uma criança era, de facto, raro. Estendeu a mão para a receber. A caligrafia era infantil, com alguns erros ortográficos, as frases simples, mas carregadas de uma honestidade e de um desespero que a tocaram. Ao terminar de ler, Sofia sentiu um peso no coração. Pobre criança, suspirou ela. Beatriz, encaminhe isto para a nossa fundação. Coloco-o na lista de casos de apoio urgente. Já o fiz, doutora. Mas... Há um detalhe, Beatriz hesitou. Quando liguei para o hospital para confirmar a história, eles deram-me o nome do doente, o pai do menino. E qual é o nome? Ricardo. Ricardo Santos. Sofia estava a levar uma chávena de café aos lábios. Ao ouvir aquele nome, o seu corpo inteiro gelou. A chávena escorregou-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão de mármore com um som agudo que ecoou pela sala silenciosa. Doutora. A senhora está bem. Beatriz assustou-se. Sofia não respondeu. O sangue parecia ter parado de circular nas suas veias. Aquele nome. Ricardo Santos. Como poderia ela esquecer o nome que estivera gravado no seu coração durante tantos anos? Uma memória que era, ao mesmo tempo, a mais doce e a mais dolorosa. Seria ele. O seu Ricardo. Mas... como? Um mecânico de guitarras, gravemente doente. Tão doente que o seu filho de 8 anos teve de escrever uma carta a um estranho a pedir ajuda. E o menino? Tiago. Um relâmpago atravessou a mente de Sofia. Tiago. O nome que ela e Ricardo tinham sonhado dar ao seu primeiro filho. Se for um menino, vamos chamar-lhe Tiago. Pode ser, meu amor. Tiago, o portador de luz. Ele será a nossa pequena luz. Ela estivera grávida. Perdera o bebê num acidente. Ou... não o teria perdido. A sua mente girava numa confusão caótica. 8 anos. 8 anos sem uma única notícia. 8 anos em que ela pensou que ele tinha refeito a sua vida com outra pessoa. 8 anos em que ela enterrara o passado fundo dentro de si. E agora, por causa de um nome, de uma carta de uma criança desconhecida, tudo vinha abaixo. Beatriz. Investigue. Quero saber que hospital é, qual é a situação exata. E, como é esse menino, o Tiago? A sua voz estava rouca, trêmula. Beatriz nunca vira a sua chefe naquele estado. Anotou apressadamente as instruções, o seu rosto uma máscara de curiosidade e preocupação. Quem era este Ricardo Santos,
capaz de transformar a fria e decidida CEO numa mulher tão frágil e abalada. Sofia ficou imóvel, no meio dos cacos da chávena e da mancha de café no chão. Mal sabia ela que a criança de 8 anos, cuja carta acabara de ler, a criança que tinha o nome com que ela sempre sonhara, era o seu sangue. A sua própria carne. Sofia não esperou mais um segundo. Cancelou todas as reuniões do dia e correu para o hospital, seguindo a morada que Beatriz lhe dera. Durante todo o trajeto, o seu coração batia descontroladamente. Milhares de perguntas rodopiavam na sua cabeça. O que tinha acontecido? Por que é que o Ricardo estava tão doente? E o Tiago? Seria mesmo o filho dele? Dirigiu-se à unidade de cuidados intensivos e pediu informações sobre o doente Ricardo Santos. Uma enfermeira indicou-lhe o quarto. Caminhou pelo longo corredor, o som dos seus saltos altos a ecoar no silêncio. Quanto mais se aproximava do quarto, mais os seus passos se tornavam lentos, uma mistura de medo, ansiedade e uma esperança que não conseguia nomear. Parou em frente à porta e espreitou pela pequena janela de vidro. Na cama do hospital, um homem magro, de rosto pálido e encovado, estava deitado, ligado a várias máquinas. Apesar do seu aspecto debilitado, os traços do seu rosto eram inconfundíveis. Era ele. Era o Ricardo. O homem que ela amara mais do que a sua própria vida. Ao lado da cama, um menino dormia, a cabeça encostada ao colchão. Cabelo escuro, um rosto rechonchudo, lábios pequenos. Aquele menino parecia-lhe tão familiar. Sofia ficou paralisada, como uma estátua de pedra. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, quentes e silenciosas. Ricardo. Viveste assim este tempo todo? Por que é que não me procuraste? Oh. Ainda me odeias por eu ter partido? Ele dissera-lhe uma vez que, se a perdesse, viveria sozinho para o resto da vida. Na altura, ela pensou que eram apenas palavras de um jovem apaixonado. Mas agora, ao ver aquela cena, percebeu com uma dor lancinante que ele cumprira a sua promessa, através de uma vida de dificuldades indizíveis. E ela? Ela odiara-o com todas as suas forças, pensando que ele a tinha traído, que a esquecera facilmente. Odiara o destino cruel que lhe roubara a memória, que a separara dele. Mas agora, ali, em frente a ele e àquela criança, sentia apenas uma dor surda e profunda. Uma dor por ter perdido 8 anos da vida dele, da vida daquele menino. Da vida da sua própria família. Empurrou suavemente a porta e entrou. O barulho foi mínimo, mas suficiente para acordar o menino. Tiago esfregou os olhos e olhou para a mulher à sua frente. Era muito bonita, vestia um fato caro, mas os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quem? Quem é a senhora? A voz de Tiago ainda estava sonolenta. Sofia olhou diretamente para os olhos grandes e inocentes do menino. Aqueles olhos eram tão parecidos com os do Ricardo quando ele sorria. Sentiu o seu coração apertar. Eu sou uma velha amiga do teu pai. A sua voz falhou, não se atreveu a dizer mais nada. Tiago olhou-a, desconfiado. Uma amiga do pai? Sim. A senhora conheceu a minha mãe? A pergunta inesperada fez Sofia vacilar. A tua mãe? Ela queria gritar que sim, que ela era a sua mãe. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Olhando para o rosto pálido de Ricardo, mergulhado na inconsciência, e para os olhos curiosos de Tiago, sentiu que ainda não tinha coragem para enfrentar aquela verdade devastadora. A tua mãe, gaguejou Sofia. Não sabia o que responder. Mentir? Dizer a verdade? Ou simplesmente desviar o assunto? Por enquanto, não se atreveu a assumir a sua identidade. Ficou ali, em silêncio, a observar pai e filho, enquanto uma tempestade se formava dentro dela. Sabia apenas uma coisa, tinha de salvar o Ricardo, custasse o que custasse. E tinha de compensar esta criança por todo o tempo perdido. Aproximou-se suavemente da cama. Eu vou ajudar o teu pai. Tiago olhou-a, os olhos a brilhar com uma mistura de dúvida e esperança. A sério? Sim, a sério. Sofia acenou com a cabeça, a sua voz firme. Olhou para Ricardo, depois para Tiago. Cada palavra que dizia não era apenas uma promessa a uma criança, mas um juramento a si mesma. Não os deixaria sofrer mais. Discretamente, tratou de pagar as despesas hospitalares, de organizar todos os procedimentos necessários, agindo como uma velha amiga que por acaso os reencontrara. Começava assim a sua jornada de cura e redenção. Nos dias seguintes, Tiago habituou-se à presença da Sra. Sofia. Ela era calma, não fazia muitas perguntas. Apenas se sentava em silêncio ao lado da cama do pai, ou trazia-lhe comida saborosa e livros novos.
O menino continuava a viver no hospital, não tinha outro sítio para onde ir. Senhora Sofia? Perguntou Tiago um dia, enquanto ela lhe descascava uma maçã. Há quanto tempo conhece o meu pai? Sofia sorriu suavemente. Há muito, muito tempo. Desde que o teu pai era um rapaz novo. Éramos colegas de escola. A sério? Os olhos de Tiago brilharam. O meu pai era bonito quando era novo. Era, sim. Muito bonito. E muito meigo. Sofia recordou a imagem do Ricardo de antigamente, um jovem simples do campo, mas com um olhar sempre caloroso e um sorriso gentil. Então por que é que deixaram de ser amigos? A pergunta de Tiago apanhou-a de surpresa. Bem. A vida é assim, meu querido. Às vezes, as pessoas fazem escolhas diferentes e cada um tem de seguir o seu próprio caminho, respondeu ela, evasivamente. Tiago ficou em silêncio por um momento. O meu pai diz que a minha mãe morreu. Sofia sentiu um calafrio. Ele disse-te isso? Sim. Eu nunca a conheci. Uma vez perguntei-lhe por ela, e ele ficou muito triste. Só me disse que ela tinha ido para muito longe e não podia voltar. Sofia virou o rosto, tentando esconder uma lágrima teimosa. Ricardo, tu nunca lhe contaste a verdade. Ou também pensas que eu morri? A minha mãe devia ser muito bonita, não era, senhora? Tiago perguntou de novo, a sua voz cheia de expectativa. Sofia olhou de volta para o menino. Era lindíssima. O cabelo dela era comprido e escuro, e quando ela sorria, os olhos dela ficavam curvados. Tal como os teus. Tiago ficou surpreendido. A senhora Sofia conheceu a minha mãe. Sofia ficou embaraçada. Ah. Não, quer dizer. Eu vi-a em fotografias. Fotografias antigas. Tiago ficou um pouco desapontado. Pensara que a senhora Sofia era a única pessoa que ele conhecia que poderia ter conhecido a sua mãe. No entanto, a chegada de Sofia trouxera uma nova luz à vida de Tiago. Ele via que o seu pai estava a ser mais bem tratado e já não se preocupava com o dinheiro. A senhora Sofia não dizia que pagava as contas do hospital, mas ele era inteligente o suficiente para perceber que só ela o poderia fazer. Senhora Sofia, a senhora é tão boa. Parece uma fada madrinha, disse Tiago, com toda a sua sinceridade infantil. Sofia, comovida, abraçou o menino. Não, meu amor. Eu estou apenas a fazer o que tenho de fazer. O que tenho de fazer, porque ele era o seu filho, e aquele era o homem que ela amava. Não podia ficar de braços cruzados a vê-lo sofrer. Cada dia que passava, ao olhar para Tiago, via um reflexo de si mesma e de Ricardo. O menino era o fruto do amor deles. O remorso e o arrependimento dentro dela cresciam a cada hora. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de contar a verdade, mas ainda tinha medo. Medo de que Ricardo não a perdoasse, medo de que Tiago não a aceitasse. Numa tarde, enquanto arrumava o quarto do hospital, Tiago empurrou acidentalmente a cama do pai. Debaixo dela, viu uma caixa de plástico azul, coberta de pó. Curioso, puxou-a para fora. A caixa não estava fechada à chave. Dentro dela, encontrou um pequeno tesouro do passado, cartas antigas, amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita desbotada, algumas fotografias a preto e branco e a cores, e um pequeno caderno. Tiago abriu primeiro o caderno. Era o diário do seu pai. As primeiras páginas continham anotações simples sobre o seu dia-a-dia, o trabalho na oficina, as refeições modestas. Mas, de repente, a caligrafia mudou, tornando-se mais fluida e sonhadora ao escrever sobre uma rapariga. Hoje conheci a Sofia. O sorriso dela é como o sol. O meu coração não para de bater. Fui ao cinema com a Sofia. Foi a primeira vez que lhe segurei na mão. Senti que estava a voar. A Sofia disse que me ama. Meu Deus, sou tão feliz. Obrigado, minha Sofia. Tiago não compreendia totalmente as palavras sobre o amor, mas o nome, Sofia, chamou-lhe a atenção. Continuou a remexer na caixa e encontrou as cartas de amor. Leu-as com dificuldade. Meu querido Ricardo, tenho tantas saudades tuas. Mal posso esperar pelo dia em que estaremos juntos para sempre. A caligrafia era linda. Depois, olhou para as fotografias. O seu pai, muito mais novo, a sorrir abertamente. Ao lado dele, estava sempre a mesma mulher, de cabelo comprido e olhos que se curvavam ao sorrir. Tiago ficou boquiaberto. Mas... esta pessoa é igualzinha à senhora Sofia. Agarrou na fotografia e correu para o corredor, onde a senhora Sofia estava sentada a ler um livro. Senhora Sofia, senhora Sofia. Sofia levantou a cabeça.
O que foi, Tiago? Ele estendeu-lhe a fotografia. Olhe. A pessoa nesta fotografia é igual a si. Sofia olhou para a imagem e o seu coração parou. Era uma fotografia dela e de Ricardo, dos tempos antigos. Ele encontrou-a, pensou ela, em pânico. Tentou manter a calma. Oh, é. Deixa ver. Pegou na fotografia, fingindo examiná-la com atenção. É verdade. Olhando bem, até tem umas parecenças. Parecenças? É igual, senhora. Parece a mesma pessoa, insistiu Tiago. É a senhora na fotografia, não é? Sofia não sabia o que dizer, as palavras presas na garganta. Olhou para o rosto do menino, cheio de suspeita e esperança. Sabia que esta era a sua oportunidade de contar a verdade, mas ainda não estava preparada para enfrentar Ricardo, que continuava a lutar pela vida no quarto ao lado. Eu não sei. Talvez seja o destino, ou talvez haja muitas pessoas parecidas no mundo, disse ela, a voz seca. Tiago olhou-a fixamente. Ele não era tão ingênuo que não notasse o seu embaraço. Lembrou-se do diário do pai, das cartas de amor para uma Sofia. E depois, a senhora Sofia aparecera, pagara as contas do hospital, era incrivelmente boa para ele, e era espantosamente parecida com a mulher da fotografia. Senhora Sofia, disse ele de repente, os seus olhos fixos nos dela, cheios de esperança e medo. A senhora é a minha mãe. Naquele momento, o mundo de Sofia desmoronou-se. Abraçou Tiago com força, as lágrimas a correrem livremente. Meu filho. Mas ainda não conseguiu pronunciar as palavras que ele tanto esperava. Apenas o abraçou, a soluçar. Tiago sentiu o tremor do seu corpo, a emoção avassaladora. Embora ela não tivesse confirmado, a sua intuição de criança dizia-lhe que aquela mulher era, muito provavelmente, a pessoa que ele sempre procurara. Naquela noite, Ricardo acordou subitamente de um sono profundo e agitado. O quarto do hospital estava em silêncio, apenas pontuado pelo som rítmico das máquinas. Sentiu uma mão quente a segurar a sua. Abriu os olhos e viu a silhueta de uma mulher, sentada ao lado da sua cama, a cabeça pousada nos lençóis, o seu longo cabelo a esconder-lhe o rosto. Ele mexeu-se ligeiramente, e a mão da mulher apertou a sua com mais força. Ela levantou a cabeça. Ricardo sentiu o mundo parar. Aquele rosto familiar, aqueles olhos. Sofia. A sua voz era um sussurro rouco e fraco. Estou a sonhar. Oh. Voltaste mesmo. Sofia olhou para ele, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Sou eu, Ricardo. Eu voltei. Ele levantou a sua mão trêmula e tocou-lhe na face. A pele dela ainda era macia, como ele se lembrava. Não é um sonho. Como? Como é que estás aqui? Perguntou ele, a voz cheia de incredulidade. Tu ficaste doente. Foi o Tiago que me encontrou. Tiago. Ele franziu o sobrolho, confuso. O nosso filho. Tiago. A voz de Sofia embargou-se. Ricardo ficou atônito. O nosso filho. Tu. Tu não sabias. Sofia olhou para ele, chocada. Ricardo abanou a cabeça, debilmente. Eu pensei, ele hesitou. Eu pensei que tinhas perdido o bebê. Não. Sofia desabou a chorar. Eu tive um acidente, perdi a memória por um tempo. Quando me lembrei de tudo, tu já tinhas desaparecido. Eu procurei-te por todo o lado. Para onde foste? Eu voltei para a aldeia. Para a cabana velha da minha avó. Pensei que não tinha mais nada, disse Ricardo, a sua voz carregada de uma tristeza infinita. Pensei que não querias voltar. Por que é que pensaste isso? A tua família. Eu sei que eles nunca me aceitaram. E tu ias estudar para o estrangeiro. Mas eu amava-te, Ricardo. Eu nunca te abandonaria, disse Sofia, desesperada. Aquele acidente roubou-me as memórias dos nossos últimos meses juntos, da minha gravidez. Quando me lembrei, tentei contactar-te, procurei-te por todo o lado. Não te encontrei. Pensei que me tinhas esquecido, que tinhas uma nova família. Eu nunca te esqueci, disse Ricardo suavemente, apertando-lhe a mão. Vivi como um fantasma durante estes 8 anos. O Tiago. Ele foi a única razão que me manteve vivo. Ele é o nosso filho, Ricardo, disse Sofia, as lágrimas a continuarem a cair. Desculpa. Desculpa por tudo, meu amor. Desculpa ao nosso filho. Eu perdi tanto tempo. Não foi culpa tua.
Ricardo respirou fundo, com dificuldade. Foi o destino. Um destino cruel. Eles olharam um para o outro, e em poucas palavras, 8 anos de mal-entendidos, dor e angústia começaram a dissipar-se. O amor ainda lá estava, intacto, apenas coberto pela poeira do tempo e por acontecimentos brutais. Desculpa por te ter deixado a ti e ao nosso filho sofrer tanto, disse Ricardo, a voz cheia de remorso. Não digas isso. Sofia encostou a sua cabeça à mão dele, encontramo-nos de novo. É isso que importa. Não nos vamos separar mais. Ficaram em silêncio, apenas se ouviam os seus soluços e o som das máquinas. As lágrimas rolavam pelas suas faces, uma marcada pelo sofrimento da doença, a outra pela dor de uma vida de luxo vazia. Depois de 8 anos, finalmente, tinham-se reencontrado, nas circunstâncias mais terríveis. À medida que Ricardo recuperava alguma força, as peças do puzzle de 8 anos começaram a encaixar-se, através das suas conversas fragmentadas. Eu sabia que a tua família se opunha, começou Ricardo. Eu era apenas um rapaz do campo que arranjava guitarras, e tu eras a filha de um empresário rico. O teu pai falou comigo, foi muito direto. Ele queria que eu casasse com o filho de um sócio dele, para fortalecer a empresa, continuou Sofia. Pressionou-me para ir estudar para o estrangeiro e ficar por lá. Eu recusei. Lutei contra ele, decidi ficar contigo. E foi aí que a sua voz tremeu, que descobri que estava grávida. Eu fiquei louco de felicidade, disse Ricardo. Comecei logo a planear o nosso casamento. Mesmo sendo pobre, queria dar-te um nome, dar um lar ao nosso filho. Mas o teu pai descobriu. Manteve-te presa em casa, tirou-te o telemóvel. Eu tentei contactar-te, mas não consegui. Eu tentei fugir para me encontrar contigo, disse Sofia, as memórias a voltarem com uma clareza dolorosa. Naquele dia, chovia torrencialmente. Fui atropelada por um caminhão. Quando acordei no hospital, não me lembrava de nada. Nem de ti, nem da gravidez. E eu, disse Ricardo, fui à tua casa e disseram-me que tinhas ido para o estrangeiro. Sem uma palavra, sem uma despedida. Pensei que tinhas escolhido a tua família, a tua carreira. Que nos tinhas abandonado. Fiquei no estrangeiro quase um ano, a recuperar. Uma noite, sonhei contigo. Acordei e todas as memórias voltaram de uma só vez. Voltei para Portugal como uma louca. Fui ao nosso antigo bairro, mas já tinhas partido. Ninguém sabia de ti. Eu tinha voltado para a cabana da minha avó, disse Ricardo. E uma noite. Ouvi um bebê a chorar à porta. Uma mulher entregou-me. Disse que era meu filho. E disse-me. Disse-me que tu tinhas morrido. Acreditaste nela. Eu não sabia em quem acreditar. Tu tinhas desaparecido. E o menino? Era a minha cara. Ela disse que tinhas morrido pouco depois de o teres. Quem? Quem era essa mulher? Não sei. Nunca a tinha visto. O rosto dela estava na sombra. Uma teia de mentiras cruéis e mal-entendidos tinha destruído a sua família. Ambos tinham sido vítimas. Vítimas das circunstâncias, do destino, e, ao que parecia, de alguém que os manipulara nas sombras. Quem fez isto, pensou Sofia, o coração a apertar-se. Quem mentiria a Ricardo de forma tão cruel, entregando-lhe o seu próprio filho? A notícia de que Sofia Almeida cancelara a sua agenda para ficar permanentemente no hospital chegou rapidamente aos ouvidos de Leonardo Moreira. Ele era um importante parceiro de negócios e, ao mesmo tempo, um homem que a perseguira obsessivamente durante anos. Para ele, Sofia era um troféu, um objetivo a ser conquistado a qualquer custo. Sofia, podes explicar-me isto? Leonardo interceptou-a no corredor do hospital, a sua voz carregada de fúria contida. Por que é que cancelaste a assinatura de um contrato milionário por causa de um doente qualquer? Sofia olhou para ele, friamente. A minha vida pessoal não te diz respeito, Leonardo. Não me diz respeito. Ele riu, desdenhoso. Claro que diz. Sabes perfeitamente a importância daquele contrato para ambas as empresas. E tu estás aqui, neste hospital, por causa daquele mecânico de guitarras pobretão. Cala-te, disse Sofia, a voz a tremer de raiva. Não fales dele assim. Parece que a velha chama ainda arde, não é? O seu tom era puro escárnio. A grande CEO, a dama de ferro de Lisboa, a cuidar de um inválido falido. Ele não é um inválido, está doente, Sofia tentou manter a calma. E ele é o homem que eu amo. As palavras dela foram como uma bufetada na cara de Leonardo. Amas. Amas um homem como aquele. Abandonaste-o durante 8 anos e agora voltas para quê? Para brincar à samaritana.
Isso não é da tua conta. Passará a ser da minha conta se continuares envolvida com ele. Ele agarrou-lhe o pulso, apertando com força. Tu sabes o que eu quero, Sofia. Quero-te a ti. Quero que saias deste lugar decadente, que deixes esse moribundo e voltes para a tua vida. Para mim. Larga-me. Sofia puxou o braço. Tu estás louco. Eu nunca serei tua. E não vou abandonar o Ricardo nem o meu filho. Filho. Leonardo sorriu, um sorriso venenoso. Ah, então é isso. Aquele miúdo é teu. Não admira que estejas tão empenhada. Ele aproximou-se mais. Então diz-me, sabes quem é que vos separou há 8 anos? Quem orquestrou um pequeno acidente para te fazer perder a memória e depois deu informações falsas a ambos? Quem levou o bebê até ele e lhe disse que tu tinhas morrido? Sofia ficou paralisada. Tu. Tu sabes disso? Claro que sei. Fui eu que estive por detrás de tudo. A voz de Leonardo era um sussurro vitorioso. Eu amava-te, Sofia. E não ia aceitar que ficasses com aquele Zé Ninguém. Fiz o que tinha de ser feito para vos separar. Pensei que estava tudo resolvido, mas não contava que o aparecimento daquele miúdo estragasse os meus planos. Sofia recuou, o rosto pálido como cera. Tu. Tu és um monstro. Monstro. Eu apenas luto por aquilo que quero. Ele sorriu. Agora, tens 2 opções. Ou voltas para mim, e eu dou-te a ti e ao teu filho uma vida de luxo, esquecendo aquele doente. Ou perdes tudo. A tua empresa vai ter sérios problemas, e eu garanto-te que aquele teu amor não vai receber ajuda nenhuma. Pelo contrário, as coisas podem piorar muito para ele e para o teu querido filho. Não te atrevas. Atrevo-me, sim. O seu olhar era frio como gelo. Pensa bem, Sofia. O que é mais importante? Um amor que esteve morto durante 8 anos, ou o teu futuro e o do teu filho? Sofia olhou para ele, o ódio a borbulhar dentro dela. Aquele homem tinha destruído a sua vida, separado-a do seu amor e do seu filho. Ela nunca se renderia. Eu nunca te escolheria, disse Sofia, a sua voz firme e clara. E vou fazer-te ver o erro que cometeste ao meter-te com a minha família. O sorriso dele desapareceu. Ótimo. Então vamos ver quem se vai arrepender. Ele virou-lhe as costas e foi-se embora, deixando Sofia a tremer de raiva e medo. A batalha agora não era apenas contra a doença e o destino, mas contra um homem cruel, determinado a destruir tudo. Tiago, que ouvira a discussão à distância, sentiu um arrepio. Aquele, Sr. Leonardo, parecia assustador. O menino não percebeu tudo, mas sentiu a tensão e o perigo. E a ligação entre a Sra. Sofia e a mulher da fotografia continuava a ser o seu maior mistério. Naquela noite, com o pai mais desperto, Tiago decidiu que era a altura de perguntar. Pai, chamou ele, baixinho. Sim, meu filho. A voz de Ricardo era fraca, mas cheia de amor. Pai, eu encontrei uma caixa debaixo da cama. Com esta fotografia. Tiago mostrou-lhe a foto dele com Sofia. Ricardo olhou para a imagem, as memórias a voltarem. Sorriu, debilmente. Sim. Eu era muito novo aí. E também estava esta mulher. Ela é igual à Sra. Sofia, pai. Ricardo olhou para a fotografia e depois para o filho. Sabia que chegara o momento de contar a verdade. Queres saber quem é a tua mãe, Tiago? O menino acenou freneticamente com a cabeça. Sim. Eu quero saber. Pergunto-te tantas vezes e tu nunca dizes. A sua voz tornou-se um sussurro. Eu tenho medo que ela não goste de mim. Ricardo apertou a mão pequena e magra do filho, as lágrimas a rolarem pelo rosto encovado. Por que é que tens medo disso, meu campeão? Porque toda a gente tem mãe. E a senhora do quiosque disse que eu era um menino sem mãe. Tenho medo que a minha mãe não me queira. Tiago desabou a chorar, um choro que continha 8 anos de solidão, de tristeza e de saudade. Ricardo puxou o filho para si, abraçando o seu pequeno corpo. Não, meu filho. A tua mãe ama-te muito. Mais do que imaginas. A sério, pai. Sim. A tua mãe. Esteve sempre à tua procura. A voz de Ricardo embargou-se. A senhora Sofia. Que está aqui conosco. É a tua mãe, Tiago. A verdade explodiu no meio dos soluços de pai e filho. Tiago não disse mais nada, apenas se agarrou ao pai, chorando convulsivamente. Não de medo ou desilusão,
mas de uma felicidade e uma tristeza avassaladoras. A sua mãe não estava morta. Estava ali. Mas por que é que demorara tanto tempo? Ricardo afagou o cabelo do filho, tentando conter as suas próprias lágrimas. A família deles iria finalmente ficar completa. Na manhã seguinte, quando Sofia entrou no quarto com um copo de leite quente para Tiago, ele correu na sua direção. Sem uma palavra, abraçou-se às pernas dela, a chorar. Sofia ficou atônita. O que foi, meu amor? Olhou para Ricardo, que lhe fez um leve aceno de cabeça, o olhar cheio de amor e dor. Sofia percebeu. Ricardo já lhe contara tudo. Ela ajoelhou-se no chão, abraçando o seu filho com toda a força. O calor do seu corpo, o som do seu choro, tudo era real encontrar ao seu filho. Meu filho. Meu menino, chorava Sofia, sem conseguir articular mais palavras. A mãe pede desculpa. Tanta desculpa. Tiago agarrou-se a ela, como se tivesse medo que, se alargasse, ela desaparecesse novamente. Mãe. Tive tantas saudades tuas. Pensei que tinhas morrido. Na escola, toda a gente tem mãe, menos eu. As palavras do menino rasgaram o coração de Sofia. Ela perdera os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, as suas febres, as suas alegrias. 8 anos. Um tempo demasiado longo para uma criança viver sem o amor de uma mãe. Já passou, meu amor. A mãe está aqui, beijou-lhe o cabelo macio. A mãe não te vai deixar mais. Vou estar sempre contigo, vou compensar-te por tudo. Ricardo, na cama, observava a cena, o coração a transbordar de felicidade e alívio. O fardo de 8 anos parecia ter desaparecido. A sua família, finalmente, estava completa. A reunião, embora banhada em lágrimas, trouxe uma nova força aos três. Ricardo parecia melhorar a cada dia. Tiago não largava a mãe. E Sofia, adiando todo o trabalho, dedicou-se de corpo e alma a cuidar da sua família, sem nunca esquecer a ameaça de Leonardo. Contratou os melhores advogados para reunir provas contra ele, tanto nos negócios como no seu passado criminoso. No meio desta batalha, quando parecia que as dificuldades não tinham fim, chegou uma notícia inesperada. O médico entrou no quarto, o rosto mais iluminado do que o habitual. Senhor Ricardo, tenho ótimas notícias. Sofia e Ricardo olharam um para o outro, cheios de esperança. Acabamos de ser notificados de que é um rim de um dador compatível consigo. Ficaram em choque. A sério, doutor? Perguntou Sofia, a voz a tremer. Sim. A informação veio do Centro de Coordenação de Transplantes. O dador é anónimo. A cirurgia pode ser realizada nos próximos dias, se a sua condição o permitir. As lágrimas de Sofia voltaram a correr, mas desta vez, eram de felicidade e gratidão. Tiago, ao ouvir, exclamou, os olhos a brilhar, pai, vais ter um rim novo. Vais ficar bom. Ricardo sorriu e acenou ao filho. Sim, campeão. O pai vai ficar bom. Sofia abraçou Tiago. Vês, meu amor? O céu está a olhar por nós. Teu pai vai ficar bom. A esperança de vida para Ricardo era como uma chama que se acendia na escuridão, dando a Sofia ainda mais força para lutar. A cirurgia foi marcada rapidamente. Os dias de espera foram uma mistura de ansiedade e esperança. A operação foi um sucesso absoluto. A recuperação de Ricardo foi surpreendentemente rápida. Algumas semanas depois, teve alta. O dia em que voltou para casa, a pequena cabana da sua avó, o espaço encheu-se de um calor que nunca antes tivera. Tiago corria e ria por todo o lado. Sofia preparou um jantar simples, mas cheio de amor. Desculpa por te ter deixado viver neste sítio humilde durante tanto tempo, disse ela, olhando em volta. Não peças desculpa, disse Ricardo, segurando-lhe na mão. O que importa é estarmos juntos. Esta casa criou o Tiago. Foi aqui que esperei por ti. Esta é a nossa casa. Com Ricardo estável, começaram uma nova vida. Sofia percebeu que o mundo dos negócios já não era a sua prioridade. Demitiu-se do cargo de CEO e, com o seu capital, abriu um pequeno café-livraria, que também oferecia aulas de pintura para crianças. Ricardo, recuperado, abriu uma nova oficina, mais moderna e perto de casa, trabalhando menos horas para passar mais tempo com a família. Tiago mudou para uma nova escola e fez novos amigos. A vida deles tornou-se mais simples, mas infinitamente mais rica. No final do ano letivo, a escola de Tiago organizou a festa de encerramento. Tiago fora escolhido para ler uma redação que escrevera sobre a sua família. Na plateia, Sofia e Ricardo sentaram-se lado a lado,
de mãos dadas, os corações a explodir de orgulho ao verem o seu filho subir ao pequeno palco. Tiago respirou fundo e começou a ler. A minha redação chama-se A Minha Mãe. Todo o auditório ficou em silêncio. A minha mãe chama-se Sofia. Ela é muito bonita, tem o cabelo comprido e os olhos sorriem. Sofia sorriu, as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Antes, eu pensava que a minha mãe tinha ido para muito, muito longe, para o céu. Eu estava muito triste por não ter mãe. A voz de Tiago embargou-se por um momento. Mas um dia, a minha mãe voltou. Ela encontrou o meu pai, que estava doente, e encontrou-me a mim. No início, ela não me disse logo que era a minha mãe. Apenas cuidou de nós em silêncio. Quando o meu pai me contou a verdade, eu fiquei tão feliz que chorei muito. A minha mãe voltou e a nossa casa ficou cheia de alegria. O meu pai ficou bom, a minha mãe abriu uma loja que ensina a pintar, e eu tenho amigos novos. A minha mãe disse que esteve longe porque se tinha perdido, mas que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Para mim, a minha mãe é como o sol. Quando ela estava longe, estava tudo escuro. Agora que ela voltou, tudo ficou iluminado de novo. Ela aqueceu o meu coração e encheu a minha vida de cor. Eu amo-te muito, mãe. Tiago terminou e o auditório irrompeu em aplausos. Muitas pessoas choravam. Sofia soluçava de felicidade. Ricardo abraçou-a, a voz também embargada. O nosso filho. Ele é incrível. Tiago correu do palco para os braços da mãe. Sofia abraçou com força, e Ricardo envolveu-os aos dois num grande abraço. Ali, sob as luzes do palco, a pequena família era um testemunho vivo do poder do amor, da esperança e da família. Tinham atravessado a mais escura das tempestades, mas finalmente, o seu sol tinha encontrado o caminho de volta, trazendo luz e calor para todos. Esta história, sobre um menino que moveu o mundo para salvar o seu pai e reencontrou a sua mãe, lembra-nos de que, por mais dura que a vida seja, a esperança e o amor familiar podem criar os milagres mais inesperados. A vida está cheia de regressos maravilhosos e de felicidade que renasce da dor. E enquanto tivermos a nossa família, podemos superar tudo. A nossa história de hoje termina aqui. Se gostou, por favor, deixe o seu gosto, comente abaixo o que achou, e não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Muito obrigado e até à próxima.